Olá, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora da Universidade Federal de Uberlândia para poder palestrar nesse curso de extensão em ética animal sobre dilemas éticos na medicina veterinária. E eu fui convidado para falar um pouco para você sobre a importância de utilizar protocolos analgésicos em roedores de laboratório. Meu nome é Leonardo Toshio, ou Oshio, eu sou médico veterinário que trabalha especificamente com pequenos animais e ao longo da minha formação também trabalhei com animais de laboratório na cidade de Juiz de Fora. Então nós vamos falar sobre esse tema, sobre a importância da identificação de dor e uso de protocolos analgésicos em roedores. Muito obrigado. Então, os objetivos desta palestra é contextualizar sobre os dilemas entre o uso e o não uso de medicamentos analgésicos dos animais de experimentação. Também ela vai auxiliar na identificação de dor em roedores de laboratório, listar as consequências de se negligenciar o uso de analgésicos e apresentar os procedimentos e medicamentos que podem ser utilizados e os benefícios. Dentre os roedores de laboratório, as espécies animais mais utilizadas para as pesquisas são os ratos, os camundongos, os hamsters e também as preás ou porquinhos da Índia. Estes animais são criados em biotérios que apresentam um controle rígido em termos de condições ambientais, como luminosidade, temperatura, umidade, além também de barreiras sanitárias e um controle genético exigente. Estes animais eles são criados também em biotérios de experimentação, nos quais os experimentos científicos são realizados. Muitos desses experimentos podem gerar dor, como procedimentos experimentais cirúrgicos. Então, a dor é uma condição que pode acontecer em decorrência de vários experimentos, embora aconteçam estudos também relacionados à pesquisa de dor e pesquisas também de novos medicamentos analgésicos. Portanto, a avaliação de dor dos animais deve ser feita de forma muito criteriosa, uma vez que eles não são capazes de verbalizar. O conhecimento do comportamento típico daquela espécie com a qual nós estamos trabalhando é vital, uma vez que as alterações comportamentais elas podem ser indicativas de dor. Os roedores eles são muito curiosos, eles ficam em posição bipedal, quando nós abrimos as gaiolas, que faz com que eles tentem explorar o ambiente ao seu redor. Então, qualquer modificação desse tipo de comportamento, que são de curiosidade, pode indicar a presença de dor. A vocalização está presente em muitos pacientes quando eles são manipulados. Então, a manipulação de um animal, ele vocalizar, emitir um som, pode indicar a presença de dor nos mesmos. Em roedores, que são animais com metabolismo muito acelerado, a presença de perda de peso também indica que o animal não está se alimentando bem, se hidratando, e a perda de pesas drásticas de 10% de um dia para o outro podem ser encontradas em roedores que estão com sensibilidade dolorosa. Nestes animais também é comum a verificação de piloereção, animais com pelos arrepiados, além de uma postura mais encurvada. Estes animais eles ficam imóveis, perdem essa capacidade de curiosidade e também podem apresentar esse sinal que é chamado de cromodacriorreia, que é a presença de manchas avermelhadas na comissura palpebral e é um sinal de distresse em decorrência de dor. Além disso, os animais eles podem ficar imóveis, sem explorar, sem a curiosidade típica dos roedores, que pode ser o único sinal de dor. Essa imagem ela pode explicar para a gente, pode demonstrar a presença de dor em roedores. No canto, nessa coluna do lado esquerdo, os animais com uma expressão neutra, sem manifestação dolorosa. E essa coluna da direita aqui é a manifestação de dor em ratos. Então, os animais estão com a postura mais encurvada, eles têm os pelos arrepiados. A gente vai ver para frente um pouquinho a posição das orelhas e também a abertura das pálpebras. O animal ele tem um aspecto de estar mais tímido, ele perde essa capacidade de exploração. A gente tem que saber definir muito bem, diferenciar de uma postura de medo, mas a presença de dor, quando
nós pegamos esse rato, manipulamos, ele pode emitir vocalização. Então são animais que eles ficam mais quietos, mais parados, além da própria expressão corporal que demonstra um encurvamento e pelos arrepiados. Com base nisso, a dor ela pode ser demonstrada nessas duas imagens de ratos. Em A, de uma maneira mais clara, o animal apresenta uma postura encurvada, assemelhante-se a um gato. Essa postura encurvada demonstra uma proteção abdominal e a presença de dor clara. Entretanto, em B, de forma não muito clara, mas também demonstra a presença de dor, é a contração abdominal nesse animal, o que evidencia também, mas de forma menos clara em relação a A, a presença de dor evidente. Este slide ele demonstra a presença da secreção chamada de cromodocriorreia. A cromodocriorreia, presente em ratos, é uma coloração avermelhada que fica presente nos cantos ou nas comissuras palpebrais e ela representa a secreção de porfirina. Quando o rato ele apresenta essa secreção de porfirina ao redor dos olhos, é um sinal de distresse, e esse distresse ele está relacionado muitas das vezes pela presença de dor. A avaliação da dor dos roedores, ela também é muito baseada na verificação dos sinais de cabeça. Então aqui nós temos a presença dos olhos, narina, das orelhas e também das vibriças. Esse artigo ele demonstra que a ausência de dor, como a nota dada em 0, as pálpebras elas ficam bem abertas, os animais ficam com os olhos bem abertos e olhos brilhantes. À medida que a dor se instala, as pálpebras ficam mais cerradas. Além disso, as narinas também elas tendem a apresentar-se mais fechadas e a posição das orelhas elas tendem a ficar mais encurvadas e com o aspecto tubular, elas tendem a ficar mais dobradas. E a tendência também é que a distância entre uma orelha e outra ela fique maior, as orelhas ficam mais afastadas quando a dor está mais evidente. Além disso, a presença dos bigodinhos ou das vibriças, elas perdem esse aspecto angular, né, voltadas para baixo, curvadas para baixo, e elas tendem a ficar cada vez mais distantes da face do rosto. Elas apresentam uma angulação entre a pele do rosto e também a posição das vibriças. Elas tendem a ficar mais afastadas do rosto e elas tendem a perder esse aspecto encurvado. Então, a verificação da cabeça dos ratos é importantíssimo porque os sinais de dor podem estar presentes ali. E essa verificação da face ela é tão importante para a identificação de dor nos ratos, camundongos e outras espécies utilizadas em animais, que o próprio Centro Nacional para os 3 R's, que será discutido adiante, compilou esses resultados e colocou os charts para facilitar a identificação da dor. E essa verificação na cabeça ela é baseada na posição das órbitas, né, a posição das pálpebras, baseada no estreitamento orbital. Quanto mais dor o paciente apresenta, né, passando aqui em direção às colunas da direita, mais a dor está presente. Verifica-se aqui que as pálpebras estão semicerradas. Além disso, a posição do nariz, o paciente ele fica com as narinas mais fechadas e além disso as bochechas elas ficam mais achatadas, o animal tende a ficar com essa parte da rostral da cabeça, a parte mais da ponta, mais afinada, ele perde esse abaulamento das bochechas. Além disso, as orelhas, conforme falado anteriormente, dos ratos, elas tendem a apresentar-se mais enroladas, adquirindo um aspecto mais tubular. Além disso, à medida que essas orelhas vão ficando mais enroladas e dobradas, elas tendem a direcionar mais em relação à frente, mais adiante, e aumenta a distância entre as mesmas. Da mesma maneira, a posição das vibriças, conforme foi falado, elas perdem esse aspecto abaulado para baixo e tendem a formar uma angulação com a pele da cabeça, se distanciando, elas tendem a ficar mais distantes da pele da cabeça. Então, esses charts eles foram criados para ratos. Além disso, a adoção de um tratamento analgésico é um item obrigatório que deve ser citado nos formulários liberados pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal,
no qual o pesquisador ele deve e ele é obrigado a declarar quais serão os fármacos analgésicos que deverão ser utilizados naquele projeto de pesquisa. Então, aqui como nesse print de tela, mostrando exatamente o formulário fornecido pelo Conceia, deve-se explicitar quais os fármacos analgésicos que serão utilizados e também deve-se justificar quando não houver uma adoção de um tratamento analgésico. Então, é um item obrigatório que deve ser fornecido e explicado pelo pesquisador na sua proposta antes que aquele procedimento ele seja realizado e aquele protocolo de pesquisa ele seja executado. E qual que é a implicação quando a dor ela é negligenciada nos animais de pesquisa? Uma analgesia inadequada ou quando ela é ignorada, principalmente ela fere os princípios éticos e legislativos. Os animais que são submetidos à sensibilidade dolorosa, eles devem ter um tratamento analgésico digno. E isso deve ser obrigatoriamente citado nos formulários de solicitação de uso de animais. Portanto, uma inadequação e uma negligência fere os princípios éticos e legislativos que são normativos para a ciência de animais de laboratório. Então, essa analgesia inadequada, obviamente, ela gera dor nos animais e ela resulta em dados não confiáveis. Há muito tempo se considerou como os analgésicos como os causadores de vieses de pesquisa. Entretanto, a dor ela não pode ser esquecida e a própria dor ela pode fazer com que os animais manifestem alterações hemodinâmicas, alterações metabólicas e isso sim criar vieses de pesquisa, porque os resultados deletérios da dor são superiores a qualquer efeito dos medicamentos que combatem a dor nestes animais. Então, ela não deve jamais ser negligenciada. Uma analgesia inadequada também pode fazer com que haja perdas dos animais, até por morte mesmo, ou por aqueles animais não se encaixarem nos resultados esperados de uma pesquisa. Então, isso faz com que aumente o número de animais solicitados para um estudo. E isso sim também ela entra em conflito porque aumenta o número de animais solicitados e ela causa um embate naqueles 3 R's que são amplamente utilizados para as pessoas que lidam com experimentação animal. O pesquisador também ele deve testar o estímulo em si próprio, ou pelo menos imaginar que aquele procedimento que ele vai fazer naquele paciente, naquele animal, possa causar em termos de dor. Ou seja, se ele imaginar, se ele for submetido àquele mesmo procedimento, como que seria classificado em termos de gravidade, de invasividade? Deve-se levar em consideração também que o experimento deve ser o mais breve possível e há uma redução do número de animais. O pesquisador também ele deve evitar procedimentos próximos aos fins de semana e feriados, porque aqueles animais eles serão menos assistidos pela equipe de manutenção do biotério. Então, no início da semana, pelo menos os dias úteis eles são mais fáceis de ser detectadas alterações dolorosas naqueles pacientes. Os animais que forem submetidos aos procedimentos experimentais, eles devem ser observados várias vezes ao dia, no mínimo 2 ou 3 vezes, porque aquela equipe treinada em verificar a presença de dor nestes animais pode sim detectar que algum daqueles animais está com o estímulo álgico presente e, enfim, tomar as condutas necessárias. E todos os animais devem ter fichas de acompanhamento e os profissionais que trabalham naqueles biotérios anotarem daqueles espécimes a presença comportamental da dor que está evidente ou não. Então, as fichas de acompanhamento elas devem ser feitas e devem ser utilizadas. Como os roedores de laboratório eles possuem um metabolismo muito elevado, as aferições diárias de consumo de ração e água também são medidas valiosas para verificar se o animal está se alimentando ou se ele tem alterações graves de dor, uma vez que é comum eles perderem 10% ou mais do peso de um dia para o outro frente à presença de uma dor.
E o consumo de alimentos também pode demonstrar que aquele animal tem uma sensibilidade dolorosa presente. A pesagem diária dos animais e a aferição da estimativa de consumo de ração devem ser estimuladas e adotadas pelos profissionais que lidam com os animais. Então, nessas duas imagens, é demonstrado que o paciente aqui ele está sendo pesado com uma balança muito simples, não é uma balança digital, mas com alto valor de informação sobre o status de saúde daquele animal. Portanto, de forma como uma conduta recomendada, a adoção de anti-inflamatórios para dor leve deve ser adotada. Em animais que serão submetidos em procedimentos mais invasivos, que gerem dor moderada, dor intensa, estes mesmos medicamentos podem ser utilizados associados com opioides. A escolha das medicações em um tratamento multimodal contra a dor deve ser sugerido pelo médico veterinário responsável pelo protocolo, de uma maneira que interfira menos possível nos resultados da pesquisa. Como exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais não podem ser utilizados em experimentos que verificam a geração da inflamação ou acompanhamento de atividade inflamatória ou anti-inflamatória. Porém, podem ser adotados medicamentos da classe dos opioides, que não interferem nas reações e nas vias inflamatórias do organismo. Um protocolo de pesquisa também ele deve citar os pontos finais humanitários, que são aquelas condutas e ou medicamentos que devem ser adotados de forma resgate para evitar um sofrimento exacerbado daqueles animais que são utilizados para pesquisa. Então, os animais eles podem ser tratados e devem quando a sensibilidade dolorosa ela fugiu de controle. Estes protocolos de resgate eles devem ser sempre listados nos protocolos de pesquisa. Para aqueles casos graves em que a dor ela se apresente de forma insuportável e uma dor extremamente forte, estes animais eles devem ser retirados da pesquisa e podem ser encaminhados para a eutanásia para se evitar um sofrimento desnecessário. Um exemplo de um tratamento multimodal contra a dor é evidenciado nesse slide. A figura em A demonstra uma cirurgia de laparotomia que foi realizada em um rato, no qual apenas se utilizou o carprofeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal. Há de se evidenciar que o animal apresenta-se com piloereção e também com as pálpebras semicerradas. E em B é um outro animal que ele foi submetido ao mesmo procedimento, entretanto ele recebeu uma terapia multimodal contra dor, em que ele recebeu o carprofeno, a mesma medicação que foi dada em A, e contudo a adoção também do medicamento tramadol, que ele é bastante potente contra a dor. Evidencia que esse animal ele não tem a postura tão encurvada, não tem os pelos eriçados, as pálpebras elas estão bem abertas, mostrando que o animal ele está ativo, ele está alerta. Então, a resposta que esse paciente teve frente às medicações escolhidas foi muito melhor. Cabe o pesquisador, junto com o médico veterinário, decidir para qual tratamento analgésico que deve ser adotado, a fim de que ele interfira o mínimo possível nos dados que serão coletados para uma avaliação dessa pesquisa. Um exemplo de ficha de acompanhamento dos animais que foram submetidos para procedimentos cirúrgicos ou procedimentos que levam a estímulo álgico é demonstrado nessa imagem, em que vários parâmetros são adotados, como a aparência do animal, a ingestão de água e alimento, sinais clínicos, comportamento natural da espécie, comportamento provocado também e score corporal são anotados aqui e são dadas notas para esse paciente. Se uma escala for adotada e esse animal adquirir uma pontuação em pontos muito elevada, isso pode significar um estresse presente, presença de dor também. E as condutas elas são tomadas a partir de então. Portanto, os animais eles devem ser avaliados 2 ou 3 vezes e essa ficha de acompanhamento ela deve ser anotada e os profissionais que trabalham na manutenção dos biotérios avisados, porque se o paciente ele estiver apresentando sensibilidade dolorosa extrema, uma conduta deve ser feita ou para o tratamento resgate contra a dor
ou a remoção desse animal do experimento. Os medicamentos mais comumente utilizados são os opioides para dor moderada ou dor severa, como a morfina, a buprenorfina, o butorfanol e o tramadol, e os anti-inflamatórios não esteroides, como o carprofeno, cetoprofeno, fluniximida e glumine. Mais importante do que listar protocolos fechados contra a dor é explicitar quais os medicamentos que são mais comumente utilizados. Protocolos existem diversos nas literaturas que são utilizados para as pessoas da área, para os profissionais da área. Entretanto, estes são os mais comumente utilizados. Alguns medicamentos eles têm aquisição difícil em território brasileiro, sendo que são citados em literatura científica internacional. Portanto, a realidade dos pesquisadores que trabalham no Brasil pode ser difícil em relação aos outros pesquisadores europeus ou dos Estados Unidos, principalmente ao acesso aos medicamentos que controlam a dor de forma eficaz. O paracetamol está listado aqui em particular porque muitas vezes ele é utilizado por pesquisadores, mas de uma forma completamente inadequada, como única droga para controle analgésico, que se mostra bastante ineficaz. Isso pode ser evidenciado no slide citado adiante, em que o pesquisador ele cita um tratamento analgésico, que é a colocação ou a diluição do paracetamol na única água exclusiva de bebida para os animais. Então, com o pensamento de que uma ingestão forçada de líquido no pós-operatório que tem o paracetamol diluído faria com que esse animal tivesse um controle suficiente contra a dor. Mas há de se convir que um paciente que tem a presença de dor evidente, a sua ingestão de alimento e de água adquire níveis ínfimos. Então, a própria ingestão desse medicamento ela se torna insuficiente. Dessa maneira, a recomendação para um tratamento analgésico eficaz seria a aplicação de soluções injetáveis contra a dor, de medicamentos analgésicos, pelo menos no primeiro dia após o procedimento, e com a melhora do aspecto clínico e comportamental desse paciente, as medicações orais elas podem ser continuadas pelo período que for necessário, em torno de 2 a 4 dias. Estes medicamentos orais eles podem ser fornecidos de forma forçada, pela administração intragástrica por gravagem, ou também os medicamentos podem ser fornecidos como biscoitos manipulados, ou também por meio de géis transdérmicos. As medicações ofertadas dessa maneira, elas garantem que o animal vai ter um tratamento analgésico compatível e de forma adequada pelo período de recuperação após o procedimento. Este slide ele demonstra a presença do analgésico buprenorfina, que ele é o mais citado na literatura internacional. Entretanto, a realidade brasileira ela não tem disponível de forma legal a buprenorfina para aquisição e utilização em animais. Portanto, a simples citação da buprenorfina como tratamento analgésico, sem que o pesquisador ele esteja completamente inteirado da situação da droga em território brasileiro, ela pode informar que essa medicação ela não será utilizada. Existem outras medicações que não são tão adequadas para o animal. Entretanto, a colocação das mesmas na medida que é possível ser utilizada é melhor numa situação em que nada é utilizado em termos de analgésico para aquele paciente. Muitos empecilhos eles podem ser listados para as pessoas que lidam com animais de laboratório, uma vez que os roedores eles apresentam metabolismo muito elevado. Há necessidade de aplicação de múltiplas aplicações durante o dia, se se objetivar um completo respeito à administração desses fármacos nos pacientes. Como os biotérios eles apresentam normas rígidas em termos de
a exposição do fotoperíodo dos animais, que não tem uma alteração do ritmo circadiano, a aplicação seriada de medicamentos em períodos noturnos tem-se uma exigência da adoção de lâmpadas de espectro vermelho em torno de 630 nanômetros, porque os animais eles não conseguem enxergar a luz nesse espectro vermelho. E dessa maneira a aplicação das medicações analgésicas elas não interfeririam no ritmo circadiano daqueles animais. Então, há necessidade de uma adequação do centro de pesquisa e a instalação de lâmpadas de luz vermelha para que os animais eles recebam tratamentos seriados, mesmo que durante a noite, sem que não haja uma interferência do seu ritmo circadiano. Neste slide se evidencia a administração voluntária de tramadol aos ratos em que foi colocado um palatabilizante. Então, as farmácias de manipulação elas podem manipular medicamentos opioides que podem ser fornecidos para os animais pela via oral, sem que haja uma administração forçada, desde que haja a adoção e a utilização de agentes palatabilizantes. Essa administração sem ser forçada, ela facilita o manejo e diminui o estresse dos animais que seriam contidos para a própria aplicação dos medicamentos analgésicos após o primeiro dia. A confecção de biscoitos, xaropes com substâncias flavorizantes auxiliaria a administração desses medicamentos para os animais de uma maneira que não seria forçada. Sendo assim, cai-se por terra os argumentos que foram por muito tempo utilizados pelos pesquisadores que justificariam o não uso de tratamento analgésico. A primeira delas em que há uma declaração de que os analgésicos poderiam alterar os resultados da pesquisa, isso não é condizente, uma vez que a dor não tratada ela pode gerar mais efeitos deletérios e vieses de pesquisa do que a própria adoção de medicamentos analgésicos. O segundo mito seria que os analgésicos poderiam conduzir às automutilações, especialmente no pós-operatório. Isso é uma verdade, uma vez que os animais que eles ficam com o tratamento analgésico devido, eles ficam mais interessados e mais curiosos, e a recuperação dos mesmos ela é facilitada, não levando os animais às automutilações. O terceiro mito também é que os analgésicos potentes eles poderiam causar depressão respiratória nos animais. Isso é uma inverdade porque desde que se siga a dose padrão e terapêutica para aquela espécie animal, não há uma interferência no padrão respiratório dos pacientes. E o quarto mito é de que o uso dos analgésicos ele não é maior porque não se tem conhecido as doses. Isso é uma verdade porque sites de universidades, materiais impressos e livros, artigos, eles têm as melhores indicações dos medicamentos para cada espécie animal. Então, não há falta de literatura que poderia justificar o não uso destes medicamentos nos pacientes. Essa imagem ela demonstra as fotos de livros de anestesia e de ciência de animais de laboratório que tem descrição de vários protocolos analgésicos para os animais. Portanto, a adoção de analgésicos ela compõe um fator importante de bem-estar animal. E esse trabalho do Pooley, de 1997, ele evidencia que somente animais que estão felizes que eles podem produzir boa ciência, uma vez que vai diminuir os vieses de pesquisa. E aqueles protocolos que não se preocupam com o tratamento analgésico, eles podem sim gerar dados que seriam considerados não confiáveis. Portanto, o bem-estar animal, seja dos animais pets, ou os animais de produção, ou os animais de laboratório, é uma exigência não só da sociedade, mas também para que haja uma maior confiabilidade daquelas pesquisas científicas que estão sendo realizadas. Como conclusão dessa aula,
cita-se que os animais de laboratório também padecem perante a dor, assim como qualquer outro animal vertebrado, que a presença do estresse e dor, quando não tratada ou tratada de forma insuficiente, elas podem comprometer a qualidade científica de um estudo. E se o pesquisador ele permite que a dor e o estresse persistam naquele conjunto de animais ou naqueles animais, isso interfere na qualidade ética e científica deste pesquisador. E não existem desculpas para que não se use um tratamento analgésico ou adoção de medicamentos que sejam mais eficazes, uma vez que a legislação ela impede que hajam sofrimentos excessivos para os animais, especialmente os animais de experimentação. Aqui estão listadas as referências que foram utilizadas ao longo da aula. Muito obrigado.